Na lição de número 10, a lição que nós vamos estudar hoje, ela traz o seguinte título: A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Tá lembrado que da lição passada, se você ainda não assistiu, a lição de número 9, eu te aconselho, ficou muito boa a lição, né? Nós falamos sobre Gog e Magog. Gog e Magog é um evento que acontecerá logo após o arrebatamento da igreja, e Israel já tem um corpo, já tem forma, tá? Já tem forma. Por isso que eu disse na lição passada que nós deveríamos ter estudado a lição de número 10 primeiro, que nós vamos falar sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre esta restauração nacional. No final da aula, eu quero mostrar para você a restauração espiritual de Israel. Mas a ideia é nós trabalharmos esse renascimento. Porque veja bem, Israel é uma nação ímpar diante do mundo. Por quê? Primeiro, que ela é a nação de Deus. Segundo, porque no meio de toda perseguição, no meio de contra todas as possibilidades de sobrevivência, Deus preservou seu povo, tá bom? E eu quero te convidar a ficar conosco, tá? Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já vai deixando o seu likezinho, deixa a sua inscrição, certo? Deixa uma mensagem aqui pra gente. Eu leio todas as mensagens, todas são lidas com muito carinho, e eu gosto dessa interação com você, né? Se quiser deixar alguma pergunta, nós vamos respondendo, os irmãos também vão respondendo dentro dos comentários, tá bom? Deixa aí sua inscrição, deixa o seu like. E outra coisa, compartilhe nos teus grupos de WhatsApp, no grupo da igreja, teus amigos, tá bom? Ajude outros a crescer na palavra de Deus. Como eu estava falando, a restauração, ela começa como sendo uma restauração física, uma restauração nacional. Vamos para a Bíblia. Hoje nós vamos usar muito esta ferramenta, essa daqui é a minha Bíblia, certo? Esta Bíblia me acompanha desde o ano de 2000. Essa Bíblia me acompanha. Então, eu brinco que eu penso e ela abre, né? De tão companheiros que nós somos. E o texto vai dizer o seguinte, que o Espírito do Senhor veio sobre Ezequiel. Ezequiel está tendo uma visão, certo? O Espírito veio, a mão do Senhor veio e levou-o em espírito. Então nós vamos entender o seguinte, que Ezequiel está tendo uma visão, algo mais parecido com um sonho. E ele vai ser levado a um vale de ossos secos. Esse vale não tem nenhum lugar em Israel que possa ser mencionado, é tal lugar, é o Megido, não. É algo perto de Babilônia, não existe um lugar certo para esse vale, tá? E é interessante o Senhor levar Ezequiel lá, porque como nós já estudamos na nossa primeira lição, né? Ezequiel, ele foi preparado para ser sacerdote. E um dos requisitos do sacerdócio é que ele não tocasse em mortos. Ele não podia ter contato com mortos. Então, o Senhor o leva em visão e o coloca no meio desse vale de ossos sequíssimos. Ou seja, toda possibilidade de vida já havia passado, não havia possibilidade nenhuma de vida. E o Senhor vai falar para ele, falar, ó Ezequiel, e vai fazer ele andar em redor e ver a face dos ossos, do vale, os ossos que estavam sequíssimos. E o Senhor vai fazer uma pergunta para Ezequiel. Ezequiel, estes ossos poderão reviver? Esses ossos podem ter vida? E qual é a resposta de Ezequiel? Ezequiel não tinha outra resposta, ele vai dizer assim, Senhor, tu o sabes, certo? Senhor, tu o sabes. E isso quer dizer o seguinte, que Ezequiel, ele, na sua visão, não era possível. Da mesma forma que quem olhasse para Israel, antes de 1948, 1947, né,
que foi feita a Assembleia da ONU em 1948, iniciou-se o Estado de Israel, ninguém diria que Israel poderia ser restaurada ao status de nação. Por quê? Preste atenção. Se nós voltarmos à história de Israel, se nós voltarmos à história, nós vamos compreender que Israel foi chamada por Deus em Abraão, certo? As descendências de Abraão, Isaac, Jacó. Jacó com a sua família descem para o Egito. 430 anos eles estão ali, né, sobre o jugo do Egito. Quando eles são tirados por Moisés, são levados para Canaã, certo? Andam com peregrinos pelo deserto de Sinai, em Josué, eles entram e tomam posse da terra. Quando nós vamos chegando ali, eles já começam a ser formada uma nação. Primeiramente, eles são tribos, cada tribo cuidando do seu pedacinho de terra. Ali próximo do ano 900, vai surgir o primeiro rei, Saul, Davi, Salomão, certo? Em Salomão, as tribos, em Roboão, filho de Salomão, as tribos se dividem, 10 tribos do norte, que são cuidadas por Jeroboão, filho de Nebate, 2 tribos do sul, que ficam com Roboão, a linhagem de Davi, certo? O neto de Davi, que continua a sua linhagem. Ok. E eles vão nessa batida, desde Davi até o cativeiro, nós vamos ter 600, 700 anos que esse cativeiro vai estar acontecendo, ok? Então, esse período que vai entre Saul e a queda em 722 de Israel, depois em 586 de Judá, Israel é uma nação soberana, certo? Nós vamos ver muitas vezes Israel dominando sobre toda aquela região, principalmente com Davi, Salomão, mas muitos reis, né, trouxeram o poderio militar a Israel. Só que o que acontece? Depois desta diáspora, né, a primeira diáspora, que começa em 722 e vai, né, dando continuidade, 586, e ela vai terminar, certo? Somente com o decreto de Ciro, quando Ciro traz Israel de volta, começa a trazer os judeus de volta, né? Aí os livros de Esther, Ageu, Neemias, Esdras, Zacarias, vai tratar desse movimento. A partir da diáspora, Israel não é mais uma nação soberana, certo? E ela está espalhada pelo mundo. A diáspora é como se você pegasse uma florzinha de dente de leão, né, aquelas branquinhas, você soprasse e ela vai para tudo quanto é canto. Então Israel foi espalhada pelo mundo. Mas ela não é o povo de Deus? Sim, é o povo de Deus. Mas vá lá para o livro de Levítico, vá para Deuteronômio 28, e vai ficar muito clara que é o próprio Deus que toma esta posição diante dos infiéis. Então nós temos aqui os motivos por que aconteceu a diáspora. Porque Deus chamou um povo, preparou um povo, escolheu um povo, mas esse povo se rebelou contra Deus. E Deus vai fazer o quê? Deus vai trazer o seu juízo sobre o povo. E neste momento, quando chega, né, quando chega a diáspora, né, o povo parece que está espalhado por todo o mundo, como se estivesse num vale de ossos sequíssimos. Aí nós encontramos Ezequiel. É neste ponto que começa a nossa história, aqui em Ezequiel capítulo 37. Nós temos muitas interpretações para esse texto, tem muitos pastores que usam esse texto em relação ao arrebatamento da igreja. Não tem pecado, a ressurreição, né, dos mortos, não tem pecado algum nisso, mas o texto ele é direto e enfático. Ele vai falar sobre a restauração de Israel. E isto vai começar a acontecer quando? A partir de 1882. O que vai estar acontecendo nesse período? Está uma grande efervescência que tem um movimento antissemita. Está acontecendo um movimento antissemita. Ante os descendentes de Sem, os descendentes de Abraão. Tá?
Então, está acontecendo um grande movimento antissemita. E as nações estão como que começando a expurgar, né, essa ideia de se livrar dos israelitas. Por quê? Porque grande parte da fortuna mundial já estava na mão de Israel. Os cientistas, pessoas inteligentes, partiam da nação de Israel. E o que acontece? E havia uma grande convulsão contra a nação. Então, em 1882, começa o primeiro sistema antissemita declarado, certo? Que vai acontecer no movimento russo, certo? São chamados pogroms, que eles vão criar nichos aonde vão ser colocados judeus, e a ideia é mandar eles de volta para onde seria a sua terra. Israel, a nação ainda não existia, mas eles começam a expulsar Israel, certo? A ideia é expulsar. E isto vai tomando corpo. Em 1895, vai começar o primeiro movimento sionista, certo? Mundial. Um movimento antissemita é um movimento contra os judeus. O movimento sionista é um movimento de devolução dos judeus a Sião, a terra dos seus pais. Então, veja bem, é uma efervescência. Lembra da profecia de Ezequiel, capítulo de número 37? Que Ezequiel está andando pelo vale, certo? E o Senhor dá uma ordem, profetiza sobre esses ossos. E Ezequiel profetiza, e o que vai acontecer? Os ossos começam a fazer ruído, certo? Um grande barulho, um grande movimento de um osso encontrando outro osso. É este movimento que está começando no século XIX. Os ossos estão começando a se juntar. E isto vai, então, em 1895, o movimento sionista é um movimento que os próprios judeus, né, de retorno a Sião, é um movimento que os próprios judeus, eles vão se organizando para voltar para onde seria a sua terra. Tá? E isto vai acontecendo até que em 1914 começa a Segunda Guerra Mundial. Tá? Na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, 1817, vai ser assinado o Tratado de Belfort. Nesse Tratado de Belfort já é uma protocriação, como se fosse, surge a ideia da criação física de um Estado para Israel, certo? Da construção de um Estado para Israel. Mas isso daí vai ficar meio em banho-maria, por quê? Mesmo tendo acabado a Primeira Guerra Mundial, os ânimos ainda não se esfriaram, tá? Isso daí vai até que nós temos a Segunda Guerra Mundial realmente acontece. Quando esse Tratado de Belfort é assinado, um dos patronos desse tratado é exatamente a Inglaterra. E a Inglaterra, ela fica responsável por cuidar de Israel. Só que devido às pressões mundiais, certo, naquela época, quando começa a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra se exime da sua culpa. Então, infelizmente, né, isso é algo muito dolorido para todo o mundo, mais de 6 milhões de judeus são mortos nos campos de concentração, nas guerras, certo? Mais de 6 milhões de judeus são mortos. Isto vai causar um impacto muito grande no mundo. E por causa disso, no final da Segunda Guerra Mundial, certo? No final da Segunda Guerra Mundial, 27 de novembro de 1947, numa reunião da ONU, da recém-criada ONU, tá? Eles vão, que é presidida por um brasileiro, um dos homens mais cultos que o Brasil já produziu, chamado Oswaldo Aranha, eles vão determinar a criação do Estado de Israel. Então veja bem, os ossos estão se movendo, existe um ruído dos ossos. Cada osso encontra o seu osso. É assim que Ezequiel está dizendo. Cada osso encontra o seu osso. Quando esses ossos eles se encontram,
eles formam um esqueleto. O esqueleto está montado, certo? A partir de 1882, com a ideia dos pogroms, né, com esse desejo de expurgar Israel do meio da Europa, certo? E entenda bem, isso daí é um desejo de Deus, certo? Deus usando os homens para realizar a sua vontade, tá? Da mesma forma que Deus usou Ciro, tá, para trazer Israel de volta, Deus está usando as nações para preparar o caminho ao regresso do surgimento da nação de Israel. Eu vou ler um texto para você que encontra no profeta Isaías, se encontra no profeta Isaías, no capítulo de número 66, a partir do versículo de número 7, que vai dizer bem assim, ó: antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem dores, ela deu à luz a um filho. Quem jamais ouviu coisa tal? Quem ouviu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz o seu filho. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor? Geraria e não fecharia a madre, diz o Senhor? Ou seja, o que está acontecendo aqui? De um dia para o outro, nasce uma nação, a nação de Israel. Ou seja, essa é a restauração nacional de Israel. Israel está surgindo como uma nação. E é aí que nossa história, né? É aí que a nossa história, ela toma corpo. Por quê? Porque até 1947 eram ossos que estavam se juntando. Os judeus estavam voltando da sua terra. Ainda há muitos judeus fora de Israel, mas havia muitos ossos que estavam voltando para a sua terra, tá? E o que vai acontecer, irmãos? E nós precisamos ter isso em mente. A partir de 1947, 1948, começa a ter ligamentos, nervos, começa a ter carne, os órgãos voltam a funcionar e, por fim, o mais importante, né, dos sinais, a pele volta a recobrir Israel, ou seja, Israel se torna uma nação, ela está pronta para reviver. Aí é um pouquinho mais para frente que eu vou falar com você sobre a restauração espiritual, tá? Se eu estou te ajudando, deixa o teu likezinho, deixa a tua inscrição, pega esse vídeo, compartilha com os teus amigos nas suas redes sociais, compartilha, né, nos grupos da tua igreja. Eu tenho certeza que vai abençoar muito os demais professores que estão com você. Então, deixa eu só dar uma passada aqui na nossa revista, certo? Porque o tópico vai dizer assim, sobre o significado do Vale de Ossos Secos. Nós já falamos que esse Vale de Ossos Secos representa Israel, é um projeto de Deus, certo? Israel não foi enterrada como deveria ter sido. Israel, irmãos, é um milagre de Deus. Israel vem sendo perseguida desde Jacó, certo? Ela é perseguida, os filhos de Israel, mas de uma forma milagrosa e maravilhosa. Israel é a única nação antiga que não desapareceu. Nós falamos hoje nós falamos da Síria, que são países antigos, nós falamos de Egito, mas se você for olhar a nação como um todo, são muito poucos coptas. Coptas são os egípcios naturais, certo? As gerações. Eles são minoria, quase se extinguiu o verdadeiro Egito. Quem mora no Egito hoje? Povos árabes, povos que saíram da Mesopotâmia e foram ali para a região do Egito. Nós falamos, Palestina. Palestina é um nome que se deu à antiga Filistia, certo? Se você for olhar ali na Palestina, o que é a Palestina? É um amontoado de gente de todas as nações que quer um pedacinho de terra, certo? Então isso é a Palestina.
Agora, quando você foca os seus olhos em Israel, o que é Israel? Israel é uma nação constituída majoritariamente por judeus, que pode fazer teste de sangue, teste de DNA, e vai ver que eles têm uma raiz comum, que é lançada lá em Abraão. Uma preservação de Deus sob a sua palavra. Deus prometeu a Abraão que a nação dele seria tão grande como a areia do mar, seria tantos como a areia do mar. Ele mandou sair para fora e contar as estrelas do céu. Então, Israel é um milagre. A nação de Israel é um milagre que todos os homens devem olhar para ela. Por quê? Porque Israel não se perdeu durante o tempo. Israel ainda é a nação de Deus, ok? Então, o Vale do Ossos Secos simboliza Israel, que não foi enterrada. As demais nações, mesmo os persas, né, eles foram enterrados. As nações já não existem mais, existe até nomes, né? Existe até nome. Até 1937 existia a Pérsia, né? Hoje já não existe mais, hoje é a Síria, tá? Então não existe mais a Pérsia. Mas o povo que habita lá não são os antigos persas, né? Os antigos persas de Ciro. Não existe mais a Assíria, a Babilônia nem se nomeia, tá? Então, irmãos, é isso que nós precisamos como entender, que o Vale dos Ossos Secos simboliza Israel, um Israel que não foi enterrada, porque havia um propósito de restauração de Deus. E esta restauração é promessa de Deus, como eu já falei, Levíticos capítulo 26, Deuteronômio capítulo 28. Credo, mas Deuteronômio não é o capítulo das bênçãos, sim, mas é que o pessoal lê apenas 10, 14 versículos. Eles não lêem o restante, porque o restante fala exatamente que a bênção de Deus é condicional. Se você obedecer a Deus, será abençoado. Se você desobedecer a Deus, será amaldiçoado. E como consequência, virá a dispersão, a diáspora, ok? E tudo isso aconteceu para que a palavra de Deus se cumprisse. E nós continuamos falando, né, a respeito da diáspora. Veja bem, Israel, nós vamos ter dois momentos em que a diáspora vai acontecer em Israel. O primeiro momento, ele está exatamente, né, ali no período de 722, quando a nação de Israel ela é levada ao cativeiro, e também está ali em 586, quando a nação de Judá, lembra que eles se separaram, Israel, as 10 tribos, Judá, as 2 tribos, Judá é levado ao cativeiro. Então a diáspora, a primeira diáspora, ela vai começar quando? Em 722, passa por 586 e vai se estendendo até o decreto de Ciro, que eles começam a voltar, mas eles não voltam como nação. Tudo bem, eles começam a voltar, reconstrói o templo, né? E nós entramos no período de Jesus. Quando nós chegamos no Evangelho de Lucas, capítulo 21, Jesus vai falar novamente de uma dispersão, de uma nova diáspora. Quando isso começa? Isso começa no ano no ano 70, em que Jerusalém novamente é destruída. E daí, definitivamente, os judeus são espalhados pelo mundo. A nação de Israel, certo, deixa de existir, certo? Jerusalém se torna, né, uma cidade quase que deserta, porque ela é destruída. Se você olhar os vídeos, né, que são feitos, Israel, vai lá, assista Israel com a Aline, Rodrigo Silva Arqueologia, você vai ver que os soldados romanos, eles destruíram até mesmo as pedras, poucas pedras, uma pequena parte do muro da cidade ficou preservada. E Israel deixa de existir, né? A nação se espalha pelo mundo, certo? Os ossos são espalhados pelo mundo. E o que acontece? Somente no século XIX, na segunda metade do século XIX, começa a haver uma efervescência.
Sempre houve perseguição aos judeus, sempre. Isso não é coisa moderna. Sempre houve perseguição aos judeus. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer que o Senhor traz o seu povo de volta. O Senhor, ele traz a sua nação de volta. E é aí que nós vamos pegar o nosso último tópico, que vai falar sobre o milagre do século XX. Como nós já falamos, Israel surgiu como do nada, certo? Israel surgiu com uma canetada, certo? Oswaldo Aranha e os demais componentes, membros da ONU, foram lá e assinaram. Falou, a partir de agora, Israel existe. Ou seja, mas isto é o cumprimento do que nós lemos em Isaías, certo? A mulher que estava gerando, de repente ela já dá luz. E a pergunta, eu vou ler de novo para você a pergunta que Isaías faz. Isaías, capítulo 66, versículo 8, né? Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Ou seja, Israel é um grande milagre de Deus para a nossa geração. Nós precisamos manter os nossos olhos fitos em Israel. Mas lembre, Israel é Israel, igreja é igreja. A igreja não é o novo Israel de Deus. Nós não somos o novo Israel. Israel é Israel, igreja é igreja. Deus tem os seus propósitos para Israel, Deus tem os seus propósitos para a igreja, certo? A igreja é um parênteses na história de Israel, certo? É um parênteses. Leia lá Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, você vai entender isso, certo? A igreja é um parêntese. A história de Deus com Israel não acabou. De tal maneira que Israel vai ter o seu reavivamento. Já vou tocar nesse ponto, tá? Então, Israel hoje, ela tem status de nação. Ela tem status de uma nação soberana. Tem o seu primeiro-ministro, tem o seu corpo de governantes. Israel é uma nação extremamente poderosa, extremamente rica, extremamente atuante no contexto mundial. Muita gente não gosta de Israel, é óbvio, né? Porque Israel é a nação de Deus. Mas o que acontece? Olha só, o Senhor se agradou de preservá-la, porque o Senhor não volta atrás nas suas promessas. Eita, Deus da glória! Ele não volta atrás nas suas promessas. E ele prometeu a Abraão, ele prometeu a Davi que a nação perduraria. A Abraão, ele prometeu que a sua nação seria maior do que as estrelas do céu. A Davi, ele prometeu que a sua descendência dominaria sobre Israel. Tá? Então, quando nós vemos esse ressurgimento, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a promessa de Deus se cumprindo nos nossos olhos. Os nossos olhos. Tá? E quando eu falo dessa restauração espiritual de Israel, eu estou falando de algo futuro. De algo futuro. Por quê? Porque hoje Israel, ela não segue o Messias, certo? Quando isto irá acontecer? Irá acontecer durante a grande tribulação, certo? Durante a grande tribulação. O que vai acontecer durante a grande tribulação? Primeiro, a igreja é arrebatada. A igreja é arrebatada. A nação de Israel, certo? Já é poderosa na terra. Gog e Magog invadem a nação, e na sequência o anticristo vai fazer aliança, e no meio da grande tribulação, nos primeiros 3 anos e meio, vai se rebelar. E aí Israel vai se converter ao Senhor. Vai cumprir-se as promessas de Zacarias, certo? Que Zacarias capítulo 14, que quando Jesus estiver voltando com os seus santos para resgatar Israel, ela vai olhar para Israel e falar: amigo, o que são essas marcas nas suas mãos?
E Jesus vai dizer: essas são as marcas que recebi na casa de meus irmãos. Ou seja, é a marca de Cristo sendo revelada a Israel. Tá? E neste momento existe a conversão em Israel. Irmão Emerson, e os 144 mil? Os 144 mil são 144 mil judeus convertidos ao Senhor que saem pregar o evangelho durante a grande tribulação. Mas eles não são todo Israel. Mas de repente o Senhor irá salvar, o Senhor irá trazer todo Israel ao arrependimento. E o Senhor dará livramento à sua nação, descerá na terra, vai eliminar toda aquela gente que está ali na batalha do Armagedon, certo? Vai eliminar toda aquela gente, tá? E a partir dali, Israel cumprirá a sua função como reino sacerdotal, um reino que leva a palavra de Deus quando entrar no milênio, que é a nossa próxima lição. Tá bom? Deus te abençoe. Espero ter ajudado com você, a ter te ajudado. Se eu te ajudei, deixa o seu like, se inscreve no canal, indica para os teus amigos. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.